Depois desses 4 meses, né, mais ou menos aí, 4 meses caminhando pelo livro de Atos, eu não vou continuar esses últimos capítulos de Atos, vocês podem depois ler em casa, estudar, meditar. Vai falar sobre a questão da prisão de Paulo diante do tribunal. E aí eu vou parar aqui em Atos capítulo 20, nós encerramos esse ciclo de ministrações, de pregações. Você que esteve aí nos acompanhando durante esses longos meses. Atos capítulo 20, versículo 17 ao 24, diz bem assim: de Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrasse com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a minha vida, a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nos ensina nesta noite, nos conduz em conhecimento, derramamos o nosso coração diante de Ti, Deus, confiando que o Senhor é poderoso para direcionar a nossa vida. Dedicamos esse culto ao Senhor e que toda voz humana se cale para que a Tua voz, Deus, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Queridos, o tema da pregação de hoje é uma vida de exemplo. Por que o tema da pregação é uma vida de exemplo? Paulo aqui já está no final da sua terceira viagem missionária. Depois, aqui no final, depois desses versículos, Paulo vai para Jerusalém, depois ele é preso e vai ser preso, depois vai para Roma e depois é executado. Aqui Paulo já está mais ou menos próximo ao fim da sua vida, não tão próximo, mas mais ou menos próximo. Depois ele vai para Roma, passa um período em Roma e depois é morto por Nero. Então, ele faz aqui um discurso de despedida. Depois, quando você lê o capítulo inteiro, o texto inteiro, há uma comoção muito grande, uma tristeza muito grande por parte de alguns irmãos da igreja de Éfeso, porque ali realmente era a última vez que Paulo os veriam. Então, aqui é uma despedida, né? E ele traz alguns pontos de exortação, alguns pontos de advertência à igreja, porque agora ele não estaria mais presente ali na igreja para ensinar, para exortar. Mas é interessante que Paulo ele não deixa um livro de instrução, né? Ele não deixa uma cartilha, mas aqui na sua despedida ele faz então um tipo de retrospectiva da sua vida, da missão e daquilo que Deus usou, como Deus usou naquele lugar, naquela cidade. E é sobre isso que eu queria falar um pouco com vocês nessa noite. Paulo ele não deixa um livro de instrução, ele não deixa o material, mas ele deixa a sua vida, ele fala com exemplos práticos, aquilo como Deus tinha trabalhado na vida deles, o seu trabalho como pastor local, o seu trabalho como apóstolo, o quanto ele tinha desenvolvido a mensagem do Evangelho no coração daquelas pessoas. E eu queria já que desde já você já começasse a pensar, quando você lê essa passagem, depois em casa você quiser ler o restante do capítulo, onde ele vai descrevendo o seu trabalho, o quanto ele derramou as suas lágrimas para ensinar o Evangelho na vida daquelas pessoas. O nosso trabalho, o trabalho de Paulo, foi ser um exemplo de Deus na vida daquelas pessoas, e ele foi um exemplo. Existe uma frase muito conhecida, que diz que exemplos, eles ensinam, palavras ensinam, mas o exemplo, ele arrasta. O exército gosta muito de usar
esse termo, essa frase, o exército brasileiro, né? As palavras, elas ensinam. Né? Você pode chegar para o seu filho, você pode falar, você pode ensiná-lo muitas coisas, mas é através do seu exemplo de vida, é através daquilo que você faz, são as suas ações, é a sua maneira de existir, de tratar as pessoas, de como você trata a família, de como o marido trata a esposa, como a esposa trata o marido, de como você trabalha, como você lida com as pessoas. O seu filho está vendo tudo isso. E por mais que você use palavras bonitas, mas sempre o que vai ficar é o exemplo. Ou seja, infelizmente há uma distorção na vida de muitos cristãos, aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando Jesus fala sobre a hipocrisia, é justamente isso, é essa desconexão, é estar desconexo o discurso do Evangelho com a vida do Evangelho. Isso é hipocrisia, quando Deus fala hipócritas, isso é justamente hipocrisia, é você não ter essa vida de prática de fé em Cristo Jesus. E Paulo está falando, Paulo está dizendo, olhe, eu servi com humildade ao Senhor. Essa palavra servir, a conotação dela é de serviço, é de escravo. Nós não usamos essa palavra, ela não faz muito parte do nosso contexto, é escravo. Hoje nós temos CLT, nós temos as empresas, mas aqui naquela época era muito comum a questão da escravidão. Então, quando Paulo fala, olha, eu servi ao Senhor humildemente, eu servi a igreja, Paulo se coloca como um escravo de Cristo, para que o Evangelho, para que a mensagem de Deus fosse manifestada sobre aquele lugar. Paulo não se comportava como dominador sobre as ovelhas, mas como um exemplo de amor e de fé à palavra de Deus. O zelo, a igreja, nesse mesmo capítulo, Paulo vai exortar a igreja que quando ele saísse daquele lugar, que lobos iriam surgir, que mercenários iriam surgir para tentar destruir a igreja de Cristo. E ele fala foi com lágrimas que eu ensinei a vocês, foi com lágrimas que eu exortei a vocês, ensinando arrependimento e a fé no Senhor Jesus. Ou seja, para que o caráter de Cristo fosse moldado na vida das pessoas. Para que o caráter de Cristo fosse moldado no coração daqueles irmãos. Nos versículos posteriores, ele vai dizer que durante 3 anos, ele lutou com lágrimas para ensinar aquelas pessoas. Ou seja, a vida de exemplo que Paulo está trazendo, a vida de exemplo que Deus nos convida como líderes, como pastores, como cristãos, de ensinar, de exortar, de mostrar o caminho para as pessoas. Tem pessoas que não sabem para onde ir, tem pessoas que não sabem aonde devem chegar, e é o nosso papel como cristão, é o nosso papel como líder, é o nosso papel como pastor, ensinar essas pessoas. E essa é uma das nossas maiores preocupações aqui na Igreja Batista Shekinah, quando o pastor fala sobre a leitura da palavra, quando o pastor exorta sobre a leitura da palavra, é o que Paulo está dizendo na sua carta, olha isso, eu lutei para ensinar a vocês, nós lutamos dia e noite para que essa igreja, para que cada irmão que vem ao culto, que está nas programações, que é membro dessa igreja, tenha essa responsabilidade, o zelo pela palavra, o entendimento pela palavra, a preocupação pela palavra. Paulo iria sair daquele lugar, iria se despedir daquela cidade, mas a palavra de Deus deveria ecoar nos corações daquelas pessoas. É como uma torre de energia, né, que a energia ela vai passando de torre por torre, por fio, cabo por cabo. Assim a palavra de Deus, quando é ensinada na igreja. Nós pregamos aqui a palavra de Deus ela ecoa, ela reverbera nos corações, e ela é como uma descarga elétrica que vai passando, pessoa por pessoa, quando você vai para o seu trabalho, quando você vai para o seu lar, quando você vai para a sua casa, aonde você estiver. Então a palavra de Deus vai ecoando na nossa vida, a palavra de Deus precisa dar esse eco. Paulo não estaria mais presente,
mas durante 3 anos lutou para que o caráter de Cristo fosse formado no coração daquelas pessoas. E essa é a nossa preocupação, essa é a preocupação do discipulado. Nós temos trabalhado o discipulado aqui na igreja, os grupos de discipulado, e o discipulado justamente é isso, é ensinar as pessoas a serem parecidas com Jesus. No discipulado eu não ensino a pessoa a ser parecida comigo, eu ensino a pessoa a ser parecida com Jesus. Você já viu, eu acho engraçado algumas denominações, que os pastores, eles pregam tudo iguais, e as pessoas pregam todas parecidas, né? Não é isso aqui que a gente quer na Shekinah, não é isso aqui. Cada um tem a sua maneira, cada um tem a sua forma de se expressar, mas o conteúdo, a mensagem é a mesma. Então, nossa preocupação não é fazer com que você pregue como pastor, ou pregue igualmente a mim, mas a nossa preocupação é que em cada coração aqui seja moldado o caráter de Cristo Jesus. E esse é o objetivo maior do discipulado. Tem a comunhão, tem o evangelismo, tem tudo isso, mas acima de todas as coisas, o trabalho do discipulado é moldar nas pessoas o caráter de Cristo Jesus. Caminhar com aquela pessoa, andar com aquela pessoa, para que aquela pessoa seja parecida com o Senhor Jesus. Então Paulo ele fala, né, desse papel pastoral, desse papel de ensino, e como o Espírito Santo o guiava. Ele diz: eu sou impelido, o Espírito Santo, sou guiado pelo Espírito Santo, eu não sei o que me espera. A única coisa que eu sei é que vai ter perseguições, vai ter lutas, ele aguardava lutas e perseguições, mas direcionado pelo Espírito Santo, direcionado por Deus. Então, vem a segunda parte importante da pregação, o texto, no versículo 24, no versículo anterior ele disse que então ele era impelido pelo Espírito Santo e ele ia de cidade em cidade. Ele não sabia o que aguardava a não ser lutas e perseguições. Mas aí ele diz uma frase que eu queria que você meditasse junto comigo nessa frase. Primeiro ele disse que ele era guiado, ele era impelido pelo Espírito Santo. Na verdade, ele estava preso pelo Espírito Santo, ele não sabia o que aguardava, mas ele não levava isso em conta, em consideração. Por quê? Porque no versículo 24 ele diz: em nada considero a minha vida por preciosa. Eu queria que você prestasse atenção nisso daqui. Se você quiser olhar para a sua Bíblia, versículo 24, é uma parte muito importante dessa pregação. Eu queria que você meditasse junto comigo. Ele fala de toda a sua batalha apostólica e como ele lutou pela igreja, e ele diz: em nada considero a minha vida por preciosa. O que é que isso quer dizer? Grave, coloca isso no seu coração, vamos meditar nisso daqui. Ele diz: em nada considero a minha vida por preciosa. Vamos cavar isso daqui, vamos entender a profundidade do que Jesus, do que a palavra de Deus quer nos ensinar. Paulo aqui não tem nenhuma ideia de suicídio ou de morte. Quando ele fala em nada considera a minha vida por preciosa, entenda que vamos entender em qual sentido Paulo está falando. É claro que Paulo sabia que para Deus a vida dele era preciosa. O salmista diz que Deus vê a morte do justo com pesar, né, com tristeza. Por quê? Porque a morte do justo, porque o justo é precioso. Algumas traduções falam que a morte do justo é preciosa aos olhos de Deus. Ou seja, porque o justo, porque é precioso ao Senhor. Então não é isso, Paulo não está dizendo que a vida do ser humano não é importante, não. O que é que Paulo está dizendo? Olha, em nada considero. Nos versículos anteriores ele fala que ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo, que ele ia de cidade em cidade e que aguardava nessas cidades perseguições, lutas, mas mesmo assim ele se deixava ser guiado pelo Espírito Santo. Será que nós nos deixaríamos ser guiados pelo Espírito Santo, sabendo que talvez encontraríamos algumas dificuldades na nossa vida? Com certeza não. E é dentro disso que Paulo fala: olha, eu sou guiado pelo Espírito Santo e eu me deixo ser guiado pelo Espírito Santo porque eu não considero a minha vida preciosa. Ou seja, eu não considero a minha vida mais importante. Eu não vivo mais para mim.
a minha vida não me pertence mais. Porque se a minha vida se pertencesse a mim mesmo, se eu buscasse cumprir apenas as minhas vontades, eu não ia deixar o Espírito Santo me levar para lugar nenhum. Eu sabendo que ali eu poderia ser perseguido, eu sabendo que ali eu poderia passar alguma adversidade, eu não ia querer ser guiado pelo Espírito Santo. Mas o que Paulo está dizendo é justamente isso. Olha, a minha vida não é preciosa para mim, eu não estou nem aí, porque eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo Jesus. Como a palavra de Deus diz, Cristo vive em nós e a vida que temos agora vivemos pela fé no Filho de Deus. Paulo está olhando diante de todas as circunstâncias da vida, ele está chutando o egoísmo e dizendo, eu vivo para Cristo. Eu vivo para Cristo Jesus, ou seja, as minhas vontades, os meus desejos, são os desejos de Cristo Jesus para a minha vida. Moldar o nosso coração, entenda que a gente está entrando em um terreno muito perigoso. A gente está indo para um caminho agora onde todo o nosso ser, todo o nosso pensamento, todo o nosso coração vai ser voltado. Porque quando Paulo fala que a vida dele não é preciosa, ele está dizendo a profundidade do que o Evangelho chegou na vida dele. Ou seja, a vida de Jesus, o caráter de Cristo, o conhecimento de Deus, a vida de Jesus, se aprofundou de uma maneira tão poderosa na vida de Paulo, que a identidade dele estava fundida na identidade de Jesus. É como se falasse assim, olha, eu não sei mais quem eu sou. Aquela pessoa, por isso que a Bíblia diz que nós somos uma nova criação, uma nova criatura, as coisas velhas passaram. Por isso que a Bíblia fala da doutrina da regeneração, do nascer de novo, desse novo nascimento, que é justamente a vida de Cristo na nossa vida. Mas a profundidade que isso atinge a vida de cada cristão. E que quando Paulo fala, eu não considero a minha vida preciosa, Paulo está falando, olha, não importa o que vai acontecer comigo. Não importa se em cada cidade eu vou ser apedrejado ou não, porque eu não considero mais a minha vida, Paulo abriu de mão. Quando nós lemos o livro de 1 Coríntios, quando Paulo é criticado pela igreja, muitas vezes criticado pela igreja, ele não se importa, porque quando a nossa identidade está realmente ligada a Cristo, e aí a Bíblia fala que nós fomos crucificados com Cristo na cruz do Calvário. E essa união do cristão com Cristo faz com que surja uma nova identidade, novos desejos, uma nova disposição. Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre essa nova vida de estar em Cristo, é por isso que a nossa perspectiva muda. É por isso que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É por isso que nós devemos amar com misericórdia. Porque a nossa vida não é mais importante aos nossos olhos. O que Paulo está dizendo é que ele não vive mais uma vida egoísta. Se eu busco a vontade de Deus para a minha vida, se eu busco viver debaixo dos princípios de Deus, o meu desejo e as minhas vontades muitas vezes vão ser esmagadas pela vontade de Deus. E aí você vê, por isso que muitos cristãos, em algumas situações na vida, eles falam assim, mas aí já é demais. Mas fulano de tal fez isso e isso comigo. Eu não vou aceitar isso, eu não vou perdoar não, porque isso já é demais. Mas isso, mas o meu chefe, mas a minha empresa, mas a minha família, e várias situações que exigem de nós, como cristãos, termos ou levamos o Evangelho até as últimas consequências, ou não levamos. Ou levamos o Evangelho até as últimas consequências, e talvez uma das maiores provas disso se chama perdão e misericórdia.
É quando você é testado a perdoar aquele que te ofendeu. E é justamente nesse momento que nós somos levados à prova, a levar o Evangelho até as últimas consequências. Porque aí a gente levanta a mão para o céu, a gente ora, a gente canta, a gente fala palavras bonitas para Deus, mas é nesse momento, no momento que o bicho pega, e aí você vê realmente aqueles que dizem, não, realmente eu tenho que viver o Evangelho, ou aqueles que chutam o pau da barraca. Paulo, ele colocou a sua reputação em risco. A partir do momento que ele teve a experiência com Cristo, e ele diz lá no livro de Filipenses, por causa dele, perdi todas as coisas, e as considero como lixo para ganhar a Cristo. E é justamente nessa passagem que ele vai dizer, eu era da tribo de Benjamim, eu era o mais zeloso, eu era fariseu, e ele fala tudo aquilo que ele era. E ele fala, então todas essas coisas eu deixei para trás. Eu perdi todas essas coisas, e algumas versões diz, eu as considero como esterco, como bosta, para ganhar a Cristo Jesus, para ter o conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, nós cristãos, para servir a Cristo, para dizer, quando Paulo fala, olha, eu não tenho a minha vida como preciosa, a minha vida não é mais importante, a nossa reputação, a reputação do cristão, ela foi crucificada junto com Cristo Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele não se importou com a vergonha da cruz. Você sabia que Jesus, quando foi crucificado, ele foi crucificado pelado. Ele não se importou com a vergonha. Sabe por que nós cristãos, muitas vezes nós nos ferimos com algumas coisas, nós nos machucamos com algumas coisas, tem muito crente que se machuca, porque o nosso ego não foi transformado por Cristo Jesus. Nós nos ferimos com muitas coisas na igreja, vou falar da igreja, né? Nós nos ferimos com muitas coisas, porque isso que Paulo está falando, que a vida dele foi destruída. Acabou. A identidade acabou. É uma nova identidade. Acabou. A reputação dele foi para a lata do lixo. Tudo isso para ganhar a Cristo Jesus. E Deus prova o nosso coração. E nós nos preocupamos muitas vezes com a nossa reputação, porque o nosso ego é um ego inchado, é um ego inflado. Ah, pastor, mas fulano falou isso de mim. Ah, pastor, mas ciclano pensa isso de mim. Que absurdo. Muitas vezes isso acontece porque o nosso ego é um ego inchado, é um ego inflado. Quando você lê a palavra de Deus, quando você lê o Evangelho, quando você lê a vida de Cristo, o que as pessoas falavam de Jesus, o que as pessoas pensavam de Jesus, o que as pessoas diziam de Jesus, não é que nós não devemos ouvir, não é isso. Mas a nossa reputação, a nossa identidade, aquilo que nós somos, deve ser construído através da perspectiva da cruz de Cristo Jesus. E tem muito crente com ego inflado, tem muito crente, né, com a sua sensibilidade, mas isso é fruto de uma vida que ainda o Evangelho não chegou a mudar o ego dessa pessoa. Muitas coisas nós precisamos aceitar. Muitas coisas nós devemos perdoar. Olhar com um olhar de misericórdia, de justiça, da graça de Deus. Às vezes nós nos ferimos e nós falamos muito da nossa reputação, porque a nossa vida para a gente é muito preciosa. É mais preciosa do que aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E outro ponto importante que Paulo está dizendo, outro ponto importante, quando ele fala, a minha vida, não tenho a minha vida como preciosa, não considero a vida preciosa para mim mesmo, ele completa o
O texto não termina aí. A vida dele era preciosa, só tinha sentido com uma condição. Com uma condição, e o texto fala, se você quiser dizer, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da Graça. Ou seja, a vida, que Paulo está dizendo, a minha vida, eu esmaguei a minha vida, Cristo esmagou a minha vida na cruz do Calvário. Essa nova identidade, essa nova maneira de pensar, essa nova maneira de agir, que mudou radicalmente a minha vida. Tudo isso com um propósito, tudo isso com um sentido, que é de cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Nós falamos aqui diariamente qual o propósito do homem. Qual o propósito do homem? Isso é pergunta de catecismo bíblico, de catecismo cristão. Propósito do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Ou seja, esse é o propósito da nossa vida. Claro que tem mais coisas por aí. Como nós vamos glorificar a Deus na nossa vida, naquilo que nós fazemos. Paulo fala de completar a carreira. Ele diz completar para mim mesmo, a vida, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira. A imagem que Paulo provavelmente está falando, ao usar essa palavra carreira, ela vem de corrida. Provavelmente, já existia naquela época, entre aspas, um tipo das Olimpíadas. As Olimpíadas começaram na Grécia há não sei quantos mil anos atrás. E você já tinha as corridas, e aí as pessoas ganhavam prêmio, por isso que Paulo fala do prêmio, da coroa, dos louros, né? E aí ganhava lá o prêmio, né? Ganhava ali a premiação. Então Paulo fala de completar a carreira. Já não sei se você já viu naquelas provas de maratona, né? Vai lá o pessoal correndo, você tem um início e você tem lá o objetivo final. É claro que todos querem ganhar, mas o objetivo de todos aqueles que vão correr é chegar até o final. Você vai chegar em primeiro, você vai chegar em segundo, você vai chegar em terceiro, mas o objetivo é completar a prova. Paulo está falando justamente isso, é completar a missão que Deus me deu. Cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Às vezes, alguns pregadores mais emotivos, talvez fala muito dessa questão, olha, não, Deus tem um propósito para a sua vida, você não vai morrer enquanto Deus não cumprir esse propósito e tal. E isso, ok, é verdade. Mas às vezes a pessoa fica muito no plano emocional, sem entender na sua vida qual o propósito de Deus para a sua vida. Como nós gastamos a nossa vida diante de Deus. Como nós nos deixamos sermos queimados por Deus. Como nós nos deixamos ser usados por Deus. Paulo fala, olha, eu não considero a minha vida preciosa. Eu não considero a minha vida importante, desde que Deus cumpra o propósito e o ministério que Ele colocou sobre a minha vida. Eu não sei o que Deus colocou para você fazer. Eu não sei o que é para você fazer. Eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta, você que está aqui nessa noite me ouvindo, eu sei que você pode gastar a sua vida muito mais com Deus do que você tem feito. Eu sei que você tem um potencial enorme para se colocar diante de Deus e falar assim, eis-me aqui, Senhor, cumpra o teu propósito na minha vida. Quantas pessoas que estão aqui nessa noite me ouvindo, que estão com a vida parada, estagnada? Quantos de nós estamos com a nossa vida estagnada? Você conhece a palavra de Deus. Você sabe o que a palavra de Deus faz na vida de uma pessoa. Você conhece a Cristo. Você tem um tesouro nas suas mãos, na sua vida. Nós temos como diria o ditado, a faca e o queijo na mão, mas nós estamos
paralisados ou por preguiça. Na maioria das vezes é preguiça. A preguiça tomou conta da nossa vida. Isso, indigno. Às vezes nós estamos paralisados. E Deus colocou na nossa mão, na nossa vida, algo poderoso para a gente fazer. E às vezes nós estamos ali, muitas vezes, parados por algum motivo. Nós inventamos alguma desculpa, alguma situação. E eu falei aqui na semana passada sobre isso. Como Deus nos consola, como Deus nos exorta. Às vezes a gente imagina que Deus está ali passando a mão na cabeça. Meu filho, eu sei, eu lhe entendo, eu sei, é isso mesmo. A vida é difícil, né? A vida é tão complicada. E Deus, quando vai exortar Paulo, ele fala: Paulo, não tenha medo. Fale, abre a boca, pregue, anuncie o evangelho. Nós precisamos, eu tenho visto, eu tenho percebido quantas pessoas, quantos cristãos, quantos irmãos em Cristo, pessoas boas, pessoas que vêm ao culto, que ouvem a palavra de Deus, pessoas que têm o interesse, que têm o temor do Senhor, mas estão com as suas vidas paralisadas, estão com as suas vidas estagnadas. Então Paulo está falando: olha, que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do evangelho da graça de Deus. Completar a carreira com dignidade. No final da sua vida, lá em 2 Timóteo, se eu não me engano, o apóstolo Paulo vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ou seja, nós chegar até o final da sua vida. Eu não sei se eu vou viver até os 50, se eu vou viver até os 100. Uma coisa eu peço a Deus na minha vida. Eu peço ao Senhor, que o Senhor me dê a oportunidade de viver até o dia que eu consiga fazer a obra do Senhor. Essa é a minha oração. Cada um tem a sua oração, você faz a oração que você quiser, que você achar melhor. Eu lembro a minha avó, de parte de pai, ela fez essa oração muito parecida. Uma vez a gente na calçada, ela falou para mim, ela falou assim: meu filho, eu já falei com Deus, nenhum filho meu vai colocar uma fralda em mim. Deus vai me levar antes, eu não vou querer que nenhum filho meu cuide de mim. E Deus honrou a oração dela. Deus a levou antes. E essa oração que eu faço a Deus, eu oro a Deus, claro que eu quero viver mais anos, quero ver os meus filhos crescerem, quero entrar na igreja, quero casar os meus filhos. Mas uma coisa eu oro a Deus com toda a sinceridade do meu coração. Eu não quero viver uma vida apagada. Dizer, como o apóstolo Paulo fala, combati o bom combate. Ali ele já estava sentindo o cheiro da morte nas suas narinas. Já estava próximo da sua morte, já lá em Timóteo, falando, escrevendo a Timóteo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, não desisti, fui até o final, completei aquilo que Deus colocou para me fazer. Que nós possamos, será que você pode falar isso? Será que hoje, mesmo não sendo o final da sua vida hoje, mas se hoje fosse o último dia da sua vida, se hoje fosse o último suspiro das suas narinas, será que você poderia olhar para a sua vida e falar assim: eu gastei a minha vida para a glória de Deus, eu usei a minha vida para glorificar a Deus, eu fui um exemplo para os meus filhos, para a igreja, para a comunidade, para as pessoas. Sabe, Paulo aqui está escrevendo à igreja, está ali com os presbíteros da igreja, com a liderança da igreja, e dizendo tudo aquilo que ele tinha feito pela igreja. Não através de uma carta, claro que depois ele escreve à igreja de Éfeso, mas usando a sua vida como carta e como ensinamento para a igreja. De ensino, de dedicação,
de oração, de zelo, de amor pela palavra de Deus. O livro de Atos, nós, durante todos esses meses, nós estudamos o livro de Atos e vemos falando como Deus nos chamou para sermos as suas testemunhas. Nós começamos o livro de Atos falando, Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele fala, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, até os confins da terra. Nós lemos durante esses 4 meses como nós cristãos temos a responsabilidade de igreja ao levarmos o evangelho de Deus aos 4 cantos desta terra. Vimos nesses 4 meses a importância de nós cristãos nos enchermos do Espírito Santo, de termos uma igreja cheia do Espírito Santo, para que os milagres, os sinais de Deus possam se cumprir na nossa vida. Nesses 4 meses, nós vimos a responsabilidade que eu e você nós temos de sermos membros de uma igreja e cumprirmos o nosso papel como membros. Vimos a responsabilidade de que nós fazemos parte da missão de Deus, que nós não temos uma missão. Paulo está dizendo aqui, cumprir com o ministério que Deus deu para ele. Não era o ministério dele, a missão não era dele, a missão era de Deus. Nós não estamos aqui para cumprir uma missão. A gente escuta muito isso. Nós estamos aqui para cumprir a missão de Deus. Eu não tenho uma missão. Quem sou eu? Se eu não tenho a minha vida como preciosa, se a minha vida já foi crucificada com Cristo, eu não tenho missão. Eu não tenho objetivo, eu não tenho um propósito, a não ser aquilo que Deus coloca sobre a minha vida. A nossa missão de vida, a nosso objetivo de vida é nada mais, nada menos do que estar dentro da missão de Deus. Atos fala do papel da igreja, do papel dos cristãos no mundo. Cristãos que se encheram do Espírito Santo, cristãos que foram cheios do Espírito Santo. Você tem o Pentecostes, o Espírito de Deus selando a igreja para ir às nações, para falar às nações. E agora, nosso papel como igreja, de sermos exemplo, de nosso papel como cristão, de sermos exemplo. Nós estamos hoje encerrando essa pequena série de pregações no livro de Atos, e oro ao Senhor, oro a Deus para que nós possamos aplicar no nosso coração tudo aquilo que foi ensinado. Temos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, temos uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, glorificar a Deus com a nossa vida, com as nossas ações, que você possa se deixar ser gasto por Deus, para quando chegar no final da sua vida, possamos falar: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé e cumpri com aquilo que Deus colocou, sem arrependimentos, mas uma vida que realmente se dedicou ao Senhor com todo o coração. Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Coloque o seu coração, coloque a sua vida diante de Deus. Faça a sua oração. Diante daquilo que Deus falou contigo, aquilo que o Espírito Santo te ensinou. E nada eu tenho a minha vida por preciosa, desde que minha carreira e o ministério de Deus se cumpra nas nossas vidas. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em você. A sua vida não é mais a sua vida. A sua vontade não é mais a sua vontade. Os seus sonhos não são mais os seus sonhos. Nós vivemos uma vida para nós mesmos, uma vida egoísta. Mas o Evangelho de Deus nos ensina a olharmos para Cristo, a olharmos para a cruz
e dizer: Senhor, vive em mim, molda o meu coração, não vivo mais eu, não tenho mais a minha vida por preciosa, mas que a tua vontade se cumpra na minha vida. Louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos colocar a vida de cada criança, cada homem, cada mulher aqui nessa noite, para que o Senhor Deus desperte o nosso coração. Abra os nossos olhos, Senhor, nessa noite, os nossos ouvidos para contemplar o teu reino, aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, aquilo que o Senhor quer fazer nesta igreja, Senhor, para a tua glória, Senhor, para o teu louvor, para que o teu nome seja engrandecido, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Nos colocamos diante de ti nessa noite, nos colocamos diante do Senhor, os nossos sonhos, os nossos projetos, colocamos diante do Senhor, e que o Senhor possa ser glorificado em cada um deles. Queremos apresentar, Senhor, os nossos sonhos. Coloque diante de Deus agora, querido, o seu sonho, coloque o seu projeto diante de Deus, e diga ao Senhor: Senhor, que o Senhor seja glorificado nos meus sonhos, que o Senhor seja glorificado nos meus projetos. Se for uma empresa, se for um emprego, se for uma faculdade, se for um curso, que Deus seja glorificado. Se for uma família, se for um casamento, se for para ter filhos, que Deus seja glorificado. Coloque diante do Senhor os seus projetos, coloque diante do Senhor os seus sonhos. E se não for a vontade de Deus, diga ao Senhor: Senhor, tira do meu coração, tira, Senhor, da minha vida, e faz cumprir os teus propósitos na minha vida, em nome de Jesus. Que o Senhor cresça, que o Senhor apareça e eu diminua. A ti seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém.